Vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 45, por Monja Maria Cecília Baige. Como Filho de Deus, após a ressurreição, aparece a Madalena, às outras mulheres piedosas, a São Pedro e aos discípulos de Emaús. Madalena, junto ao sepulcro. Depois de visitar a querida mãe e de deixá-la repleta de alegria, no mar de Gáudio ansiava por logo consolar também os discípulos e por isso não omitia instilar-lhes no coração certa consolação insólita e desejo de ver-me ressuscitado. Assim agi particularmente com Madalena, a mais fervorosa no amor para comigo. Acresci, portanto, nela o desejo muito ardente de me ver. Mediante este desejo, eu ia dispondo para a recepção da graça de ser a primeira a ver-me depois da querida mãe. Por isso, inteiramente inflamada de amor e de desejo, foi depressa avisar os apóstolos, como lhe dissera o anjo, que eu havia ressuscitado e que meu corpo não estava mais no sepulcro. Correu depois de novo ao sepulcro com as outras mulheres. Não me encontrando, partiram inteiramente tristes e desejosas de ver-me. Madalena, porém, não partiu, porque o amor e o grande desejo de encontrar-me não lhe davam sossego. Por isso, toda ansiosa, pôs-se a buscar seu tesouro, propondo-se não voltar para casa sem antes ter me encontrado. Faltava, porém, quanto à fé, porque, tendo-lhe dito os anjos que eu havia ressuscitado, não acreditou, pensando que meu corpo tivesse sido roubado. Por isso, andava em torno como louca, suspirando por mim e chamando-me com palavras amorosas, afetos e desejos inflamados. Pedro e João junto do sepulcro. Enquanto estava me procurando, também correram ao sepulcro Pedro e João, cheios de desejo de saber o que acontecera ao meu corpo. Chegando ao sepulcro, entraram e não o encontraram. Tristes e hesitantes voltaram atrás, falhando muito quanto à fé em minha ressurreição. Aparece a Madalena. Neste interim manifestei-me a Madalena, sob a aparência de jardineiro. Ela, à primeira vista, não me notou. Perguntou somente o que sucedera ao seu bem. Disse que se ele o tivesse tirado, informasse onde estava, porque ela iria buscá-lo. Não me revelei de repente a ela, comprazendo-me de vê-la aflita. Enfim, chamando-a pelo nome, com o tom habitual antes de minha morte, manifestei-me a ela e ao revelar-me enchia de júbilo e de fé, e muito mais de amor. Ao ouvir minha voz e reconhecer-me, exclamou: "Meu mestre!" e correu veloz para abraçar-me aos pés e beijá-los, como costumava fazer cada vez que eu ia à sua casa. Antes de minha morte, retive-a, ordenei-lhe que fosse imediatamente dar às outras mulheres a notícia de que eu ressuscitara. A fervorosa Madalena obedeceu logo e inteiramente repleta de júbilo correu para avisar as companheiras. Eram tantas as delícias de seu coração, que correu como louca, ansiosa por ver-me de novo. Aparece as mulheres. As mulheres acreditaram logo no comunicado de Madalena. Também elas encheram-se do mais vivo desejo de ver-me. Assim eu as dispunha a receberem a graça de ver-me, enquanto Madalena lhes narrava o sucedido. Estando eu invisível a escutar-lhe os tão fervorosos argumentos, manifestei-me sob o aspecto que tinha quando tinha vida mortal na terra. Saudei-as, ao ver-me, prostraram-se por terra e adoraram-me profundamente. Acendeu-se-lhes no coração amor ardente, mais ardente para comigo. Admiti-as a beijarem-me os pés. A primeira foi a fervorosa Madalena, que ao pôr a boca na chaga do pé para beijá-la, foi inundada por grande suavidade, e sua alma ficou absorta em inexplicável prazer. Então, experimentou aquela divina doçura que conquistara enquanto, com lágrimas e dores, tantas vezes banhara e enxugara-me os pés, acrescentando ainda o precioso bálsamo. Madalena, depois de saborear por algum tempo minha vida divina, e a suavidade e doçura deu lugar às companheiras, as quais experimentaram logo a mesma suavidade no beijo dos pés. Todas, cheias de júbilo e de consolação, puseram-se a louvar-me e a agradecer-me, não se saciando de olhar-me. Ordenei-lhes fossem avisar aos outros discípulos e particularmente a Pedro que eu ressuscitara e que me veria na Galiléia. Assim desapareci de diante dos seus olhos. As mulheres correram depressa, cheias de júbilo, a dar a notícia aos discípulos e a Pedro, os quais não lhes deram crédito, pensando que delirassem.
Mas, instilando-se-lhes certo desejo no coração, tornaram-se muito ansiosos por ver-me. Foram assim se persuadindo de que as mulheres talvez me houvessem visto e oscilaram entre temor e esperança. Aparecem os dois discípulos de Emaús. Aos dois discípulos de Emaús. Enquanto acontecia tudo isto, partiram 2 discípulos para Emaús. Tendo estado em Jerusalém pela solenidade da Páscoa, tinham ouvido a notícia das mulheres, mas deram-lhes pouco crédito. Em consequência, os 2 andavam tristes e aflitos, por não terem notícia certa sobre a ressurreição, porque eu tinha dito que ressurgiria ao terceiro dia. Estavam discorrendo sobre os padecimentos que sofri na paixão, as graças recebidas de mim, os milagres que eu tinha operado, e falavam de minha penosa morte, com lágrimas de profunda dor. Com estes colóquios atraíram-me a consolá-los em tão grande aflição. Tendo tomado a aparência e o aspecto de peregrino, aproximei-me deles. Apenas me viram, embora não me conhecessem. Sentiram grande consolação e colocaram-me entre eles. Interroguei-os sobre o que falavam entre si, sobre o motivo de sua aflição e angústia, porque em seu rosto transparecia grande tristeza. Acreditaram que eu também participava da dor pela morte de seu mestre, por isso disseram-me que estavam aflitos pelo que sucedera em Jerusalém, a Jesus Nazareno. A estas palavras fiz-lhes a pergunta: o que sucedeu? Eles, admirados, responderam-me: és peregrino vindo de Jerusalém e não sabes o que aconteceu publicamente na cidade? Todos estão plenamente informados. Tu somente não sabes? Perguntei o que havia acontecido. Fiz isto para que se manifestassem seus sentimentos e o conceito que tinham de mim, a fim de poder depois consolá-los e instruí-los. Começaram por declarar acerca de Jesus Nazareno, homem potente em obras e palavras, que operou tantos prodígios e ensinou uma doutrina tão sublime. Os príncipes dos sacerdotes condenaram-no à morte e, após tê-lo maltratado muito, fizeram-no morrer crucificado. Ele nos disse que ao terceiro dia ressuscitaria e nós esperávamos vê-lo ressuscitado. Mas já terminou o terceiro dia e ainda não se vê cumprida a promessa. Algumas mulheres declararam tê-lo visto ressuscitado, mas não se lhes deu crédito, julgando ser imaginação. Nós esperávamos que redimisse o povo de Israel. Agora, porém, duvidamos muito por não vê-lo ressuscitado segundo a promessa, e estamos muito aflitos, conforme Lucas 24, 18 e 24. Ao dizer estas palavras, entristeceram-se cada vez mais. Então comecei a falar-lhes com autoridade, grande sabedoria e amor. Censurei-lhes primeiro a lentidão em crer naquilo que os profetas e as escrituras diziam com tanta clareza. Depois comecei a explicar-lhes as escrituras de modo que ficaram muito confirmados na fé. A cada momento diziam-me: ó bom peregrino, que sorte a nossa de vos encontrar, e vós que com tanta sabedoria nos narrais tudo o que foi profetizado acerca de nosso mestre. Em verdade, tudo se cumpriu. Ó, como nos consolais em nossa grande aflição. Seja por isso bendita a hora que vos aproximastes de nós, porque nos consolaste tanto. Sem dúvida, nosso bom mestre ressuscitará. O dia estava para terminar, e despedindo-me deles, fingi ir mais longe e querer deixá-los, embora tivesse decidido deter-me e manifestar-me, mas quis ser rogado. Por isso, quando me despedia, insistiram com muitas súplicas que ficasse com eles, porque era tarde. Após ter-me feito um pouco de rogado, fiquei. Tendo entrado no albergue, queriam comer por necessidade e convidaram-me também a comer com eles. Aceitei o convite e, sentados à mesa, tomei o pão para parti-lo como costumava fazer enquanto vivia na terra vida mortal. Ao partir o pão, reconheceram-me imediatamente. Fixaram os olhos em meu rosto, e eu, olhando-os com amor, dei-me a conhecer claramente e desapareci repentinamente de diante de seus olhos, deixando-os confirmados na fé, na minha ressurreição e inflamados de grande amor para comigo. Tendo-me reconhecido, os 2 discípulos encheram-se de consolação e júbilo, mas vendo-se tão depressa privados de minha presença, apaixonaram-se. Correram por isso velozmente para Jerusalém. Depois foram dar a notícia aos apóstolos e aos demais. Era tamanha a impaciência amorosa que sentiram ao voltar que não cabiam em si, e diziam mutuamente: ó, que sorte tivemos de ver o Mestre! Mas que infelicidade não ter reconhecido logo. Não é de admirar que nosso coração ardesse e lhe se equefazesse de amor ao ouvi-lo falar, uma vez que ele próprio estava conosco, conforme Lucas 24, 32.
aparece a Pedro. Enquanto os dois discípulos iam dar aos outros a notícia de que eu ressuscitara e eles me haviam visto, aparecia Pedro. Pedro estava inteiramente triste e dolorido por não ter me encontrado meu corpo e falhara ainda muito na fé em minha ressurreição. Havia se retirado inteiramente dolorido, chorando amargamente. Ouvir a notícia das mulheres que me haviam visto, embora então não lhes houvesse dado crédito, começou a pensar que podia ser uma verdadeira aparição. Ao mesmo tempo, eu ia lhe instilando no coração vivo desejo de ver-me, de modo que ele exclamava, todo dolorido: ó, meu bom mestre, se ressuscitaste como nos prometeste, conforme nos asseguraram as mulheres, por piedade, lembrai-vos de vosso apóstolo, que tanto vos amou e tanto vos ama. É verdade que vos neguei por palavras, mas sabeis que meu coração vos foi sempre fiel. Não mereço, não que vos manifesteis, porque em verdade vos ofendi demais. Mas, caro mestre, agora estou pronto a dar-vos a devida satisfação e a fazer penitência. Por toda a vida não cessarei de chorar meu pecado. Enquanto Pedro estava dizendo consigo mesmo estas e outras palavras, com o coração verdadeiramente contrito e amor repleto de desejo de ver-me ressuscitado, apareci-lhe quando ele estava sozinho e manifestei-me a ele, perante tão assinalada graça, da qual ele se reconhecia indigno por ter me negado e abandonado. Pedro prostrou-se por terra e exclamou: Bom mestre e Senhor, como vossa bondade se digna aparecer a este grande pecador que vos negou e abandonou, vós me dais a paz. Eu, ao aparecer, havia-lhe feito a saudação da paz. A paz esteja contigo. Por isso, Pedro, confundido também pela saudação, começou a confessar sua falta. Mas absolvi-o e assegurei-lhe que não mais me lembrasse do acontecido. Adverti-o a estar atento no futuro e a ser mais fiel. Consolei-o e animei-o a confiar em minha bondade. Pedro, inteiramente inflamado de amor, não se saciava de olhar-me e exclamar: Meu bom mestre, verdadeiro filho de Deus, como mereci eu, homem vil e pecador, tamanho bem? A saber, apesar de vos ter negado e abandonado, vós vos manifestais a mim com tamanho amor e vos esqueceis meu grande pecado? Tendo Pedro dado um pouco de expansão ao seu amor, ordenei-lhe fosse prevenir os outros discípulos de que eu havia ressuscitado e ele me tinha visto, e assim fez. Por que se demorou na terra? Depois de saber minha esposa que enquanto me demorava na terra, depois de ressuscitado, fluía de minha felicidade e glória, sem estar mais sujeito à tristeza e dor. Demorei-me na terra somente para confirmar os apóstolos na fé e para instruí-los de novo, como ouvirás. Apareci aos apóstolos e discípulos sob o aspecto de homem, na forma e semblante que tinha, enquanto vivi com eles vida mortal. Mas quis, portanto, conservar em meu corpo as 5 chagas, isto é, a do lado, a das mãos e as dos pés. Por isto, em perpétuo testemunho de meu amor infinito para com o gênero humano e de quanto pareci em prol de sua salvação eterna, estas chagas estão sempre abertas, a fim de que as almas entrem nelas, segundo o meu convite feito na cruz. Quis conservá-las também para mostrá-las ao Pai e aplacá-lo quando está irado contra o pecador, para que retenha os castigos. Estas chagas são como 5 línguas que continuamente louvam o Pai e aplacam sua justa indignação. Oh, quantas graças recebem as almas mediante estas chagas! São 5 fontes que continuamente fluem para irrigar e fecundar as almas que se lembram delas com amor cordial e sincero. Ora, quando aparecia aos discípulos, mostrava-lhes muitas vezes minhas chagas para que também eles se lembrassem sempre de quanto sofri. As almas que eu havia libertado do limbo e do purgatório segulam-me. Sempre sem véus viam-me bem-aventurados, fruindo também elas da bem-aventurança, porque já beatificadas pela visão a elas concedida, estavam fluindo sempre, embora ainda na terra de gáudio imenso, a própria bem-aventurança eterna. Visita a miúde, sua mãe santíssima. Fui visitar a miúde a dileta mãe, a qual me atraía a si com doce violência. Pelos anseios de seu coração amante, consolava-a e instruía acerca de tudo o que devia fazer após minha ascensão ao céu, conforme ouvirás. Ela, embora sentisse grandes consolações, jamais se esqueceu de dirigir-me súplicas prementes em prol do gênero humano. Enquanto mãe amorosa de todos, eu também podia continuamente ao Pai
ficarem meus irmãos, em particular os apóstolos, cada vez mais confirmados na fé, e rezava pela dilatação da mesma fé. Dirigia súplicas ao Pai, embora o Pai já me tivesse dado todo o poder no céu e na terra, e fosse eu Senhor absoluto de tudo. Todavia, jamais fiz coisa alguma sem o beneplácito do Divino Pai. Reconhecia sempre sua suprema majestade, embora eu fosse igual a ele pela divindade, mas porque tinha unida a mim também a humanidade. Quanto a esta parte, apesar de beatificada e deificada, estive sempre sujeito a ele.